Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20 € de desconto. Assine hoje em observador.pt. Começa agora a segunda edição do Explicador. Nas manhãs 360 continuamos a olhar para a crise política e para o debate da moção de confiança. São nossos convidados Hugo Carneiro, vice-presidente da bancada do PSD, e Francisco César, vice-presidente da bancada do PS. E os dados estão lançados, não se perspectiva que ninguém vá recuar até ao debate da moção de confiança que o Governo vai apresentar esta tarde. Francisco César, bom dia, bem-vindo a este Explicador. Ontem o líder do PS, o secretário-geral Pedro Nuno Santos, referiu a falta de ética do Primeiro-Ministro, mas se o Governo agora retirasse a moção de confiança, o PS apresentaria uma moção de censura? Não. Bom, antes de mais, bom dia. Eu penso que a questão é clara. Nós precisamos de investigar. Nós precisamos de perceber, efetivamente, que circunstâncias é que implicaram o Primeiro-Ministro, nomeadamente da constituição de uma empresa que é sua. Vamos a ver. Nós, até há pouco tempo, nenhum dos portugueses tinha conhecimento de que o Primeiro-Ministro era empresário. E que era empresário, e foi empresário, mesmo apesar de ter passado as cotas para a sua mulher, o que é um ato inútil do ponto de vista jurídico, e que recebia avanças de grupos económicos. Mas segundo essa interpretação, isso não seria suficiente para apresentar uma moção de censura? Não, o que nós precisamos é de perceber concretamente o que é que se passou. Eu vou-lhe dar um exemplo. É que esta avança, por exemplo, relacionada com o Solverde, no valor de 4.500 €, quando comparada com aquilo que é praticado do ponto de vista de preços de mercado, nós verificamos que é muito superior. Portanto, o que nós precisamos é de investigar. Atenção, nós não precisamos de arrastar o país para eleições. Ou, pelo menos, não devemos levar o país para eleições sem ter explicações cabais sobre aquilo que o Primeiro-Ministro fez enquanto detentor de uma empresa. Então, são necessárias... Mas deixe-me terminar. Os portugueses não devem ser chamados a decidir, nem ser chamados a avaliar este governo, sem saber concretamente os comportamentos do seu Primeiro-Ministro, que já se perceberam que não foram comportamentos eticamente aceitáveis. Precisamos saber de uma forma concreta. Então porquê é que o PS não se abstém nesta moção de confiança? Não, para concluir essas investigações? Desculpe. Desde o início ficou claro que o Partido Socialista nunca votaria a favor de uma moção de confiança. É uma questão de palavra e de compromisso com os portugueses. Isto não é uma moção de confiança. Isto é um pedido de demissão da parte do governo de Luís Montenegro. É uma forma de tentar evitar que o escrutínio seja realizado. Essa é uma pergunta que deve ser feita ao governo. Aliás, ninguém ainda percebeu a razão pela qual, ou melhor, começa-se a perceber, mas não pelos bons motivos, a razão pela qual Luís Montenegro apresentou uma moção de confiança. Na prática, a chantagem que foi colocada aos portugueses foi feita assim. Ou param de fazer perguntas ao Primeiro-Ministro ou vamos para eleições. Ora, o Partido Socialista não poderia nem vai abdicar de fazer perguntas ao Primeiro-Ministro. E a consequência é, para fugir a essas perguntas, o Primeiro-Ministro prefere ir a eleições. Deixe-me pegar nessa deixa. Hugo Carneiro, bom dia, bem-vindo também a este Explicador. Bom dia. A apresentação desta moção de confiança que o Governo já podia adivinhar à partida que seria chumbada pela posição do PS há mais de um ano, é precisamente para isto, para evitar explicações? Antes de mais, muito bom o Francisco, a vocês e a todas as pessoas que nos ouvem. Permita-me, antes de responder à sua pergunta, contraditar e desmentir aquilo que o Francisco César acabou de dizer, que é absolutamente mentira. O PS tem insistido no conjunto de mentiras, já não há muito que o distinga de André Ventura, mas Francisco César disse que o Primeiro-Ministro foi e é empresário. Isso é mentira. O Primeiro-Ministro deixou de ser gerente, por exemplo, dessa empresa, ainda antes de chegar, poucos dias antes, ou algum tempo antes, de chegar à liderança do PSD e ainda nem sequer era Primeiro-Ministro. Depois diz também que a transmissão das cotas é um ato do ponto de vista jurídico. Eu não sei se o Francisco é jurista ou não sei mesmo, honestamente, mas eu acho que era melhor informar-se mais e pedir alguns pareceres sobre essa matéria, porque ele não sabe manifestamente do que está a falar. Depois também não posso deixar de notar o seguinte, é que Francisco César e o Partido Socialista censuram
o facto de o Governo ter apresentado uma moção de confiança, mas continuam a colocar a ética do Primeiro-Ministro em causa de forma difamatória e caluniosa, devo dizer. Ou seja, nós tivemos 2 moções de censura, o Partido Socialista não as viabilizou, mas continua a colocar a ética do Primeiro-Ministro em causa, porque o objetivo é um só, é enlamear o Primeiro-Ministro e colocá-lo a arder no pelourinho. E, portanto, é óbvio que a moção de confiança é um instrumento legítimo, faz sentido. O Primeiro-Ministro anunciou no sábado, ainda antes dessa comissão de inquérito anunciada pelo Partido Socialista a posteriori, que o poderia fazer e, portanto, está a cumprir a sua palavra. Mas a moção de confiança, Carneiro, a moção de confiança resolve, esclarece as dúvidas que subsistem acerca da vida empresarial do Primeiro-Ministro? Repare, o Partido Socialista, que não viabilizou 2 moções de censura, continua a não acreditar na palavra do Primeiro-Ministro e coloca em causa com o recurso à mentira, à desinformação, várias coisas que temos visto, eu diria até numa lógica de garotice política. É isso que estamos a assistir da parte do maior partido da oposição. Eu nem sequer reconheço esse Partido Socialista. E há socialistas que também não reconhecem esse Partido Socialista. Eu gostava de alertar que dos 78 deputados do Partido Socialista, Fernando Medina, José Luís Carneiro, Sérgio Sousa Pinto, Isabel Oneto, Filipe Neto Brandão não assinaram a comissão de inquérito proposta pelo Partido Socialista ao Primeiro-Ministro. Não deixa de ser caricato. E porquê que será que é assim? Há uma divisão interna dentro do Partido Socialista. O Pedro Nuno Santos... Olha, isso não aconteceu na comissão política, onde estiveram algumas dessas pessoas. Deve ler o vosso... Não preciso ler, estive com eles comissão de inquérito e ver quem o subscreveu. E veja quem subscreveu. Então porquê que eles o subscreveram? Francisco César, queres responder então a esta questão de quem assina da bancada ou não a Comissão Parlamentar de Inquérito? Olha, isto depende de quem, eu não sei quem quis subscrever ou deixar de escrever. O que eu sei é que estive com essas pessoas ontem, inclusive. Eu informo antes de ir para esse debate. Não precisa de me informar, eu tive o cuidado de estar com eles ontem. Ontem na Comissão Política Nacional, na Comissão... Hugo, eu tive cuidado de te ouvir, só falei mesmo no fim. Peço que me ouças, os portugueses merecem que seja feito esclarecimento e não barulho. Força. Bom, Francisco César, força. Ok. Eu ouvi ontem Sérgio Sousa Pinto perceber e dizer que as eleições, tínhamos que ir a eleições porque isto era um governo sem ética. Isso foi referido por Sérgio Sousa Pinto e por outros deputados do Partido Socialista. Não há divisão interna dentro do Partido Socialista. Aliás, aquilo que nós sabemos é da pressa de Luís Montenegro para ir para eleições, exatamente para evitar que a sua liderança seja posta em causa. Mas há aqui matérias que me parecem ser importantes esclarecer. A questão é muito clara. Porquê que nós temos uma moção de confiança? Porquê que o Governo quer ir a eleições tão rapidamente? Até há pouco tempo não é verdade. Não, porquê que o Governo quer ir a eleições tão rapidamente? Ninguém ainda conseguiu explicar. E vamos ser claros para ver se todos nós nos entendemos. A que propósito? É que o Primeiro-Ministro tem uma empresa que presta serviço. Está a mentir. Vamos combinar o seguinte, ou o Carneiro. Ou o Carneiro, eu assim não consigo debater, não é um diálogo. O Carneiro, vamos deixar o Francisco César terminar e depois pode responder. Carneiro, eu sei que no PSD pode ser assim, mas em democracia, no Parlamento, nós ouvimos uns aos outros. Está a mentir, está a enganar as pessoas. Carneiro, qual é o ponto, Carneiro? Eu peço desculpa, mas isso não é admissível. Vamos ter respeito. Não é democrático um pelo outro. Eu também o ouvi. E as pessoas têm o direito a ser esclarecidos. Sim, mas não é com mentira. Francisco César, pode continuar, por favor. Eu vou tentar, se houver espírito democrático, da parte do Carneiro. Todo o espírito democrático. Pronto, isto não é uma comissão política do PSD. Bom, o que eu estou a dizer é o seguinte. É que propósito é que o Primeiro-Ministro tem uma empresa sem nenhuma experiência em reestruturação financeira, que recebe centenas de milhares de euros de uma gasolineira, que teve de lucro, ou seja, de produto do seu trabalho, cerca de 13 mil euros. Exatamente no ano em que Luís Montenegro é candidato a presidente do PSD. Porquê que contrata uma empresa, que é a empresa de Luís Montenegro, que não tem qualquer tipo de experiência? Em segundo lugar, porque é que, enquanto o Primeiro-Ministro, quando o Luís Montenegro já era Primeiro-Ministro, a empresa da sua família é contratada para prestar um serviço à Sol Verde a preços de mercado 10 vezes superiores àqueles que se praticam atualmente.
Nem juízes superiores. Ainda ontem um secretário-geral referiu que um advogado com experiência nesta área, com reputação na área do tratamento do RGPD, portanto de dados, praticava preços de 1.000 e poucos euros por ano. Ora, o grupo de casinos Sol Verde pagava à empresa de Luís Montenegro cerca de 4.500 euros por mês. Francisco César, antes de passarmos ao Carneiro, isso não é suficiente? Essa informação, do ponto de vista do PS, não é suficiente para apresentar uma moção de censura ao Governo? Não. Esta informação nós temos que saber mais. Nós temos que perceber que serviços efetivamente foram prestados e porquê é que foram prestados. Não pensem que se pode fugir ao esclarecimento. Nós temos que ir a uma comissão de inquérito para pedir documentação a essas empresas, para pedir documentação à empresa de Luís Montenegro, saber o registro efetivo do mapa de serviços prestados, o número de horas trabalhadas. Nós vamos saber isto documentado com a linha dura e não pensem que é por causa de eleições que o escrutínio ao Primeiro-Ministro vai deixar de ser realizado. Não vai ser realizado, mesmo depois do Partido Socialista ganhar as eleições, não vai deixar de ser realizado porque nós temos que perceber efetivamente o que é que se passou. O Carneiro, por várias vezes, contestou a veracidade dos dados que Francisco César colocava aqui. Quer agora dar o seu ponto de vista? Quero e agradeço. Antes de mais, contraditar novamente as mentiras que foram ditas, o Primeiro-Ministro não tem nenhuma empresa em seu nome. São mentiras. É da mulher, era da mulher que na prática dele. Eu ouvi com atenção, não me engano. Contestaste, ouvi com atenção, e portanto, se me permitires agora, eu lamento uma coisa, antes de mais, é que o Francisco César tenha vindo para este debate, por exemplo, sem ler as respostas que o Primeiro-Ministro ontem dirigiu ao Chega e ao Bloco de Esquerda, que foram colocadas. Nem disse o nome das empresas. Se me permitires, as respostas que foram dirigidas a esses dois partidos, que esclarecem, por exemplo, com dados do Banco de Portugal, que as margens desta empresa, Spinoviva, estão em linha ou abaixo até em alguns anos com aquilo que é a média das margens para empresas de consultoria. Não sabe o Francisco César. Devo lamentar. Não sei, claro. Depois, não sabe se essas respostas... As respostas são claramente incompletas. Posso continuar? Sim, o Carneiro. Muito bem, obrigado. Então, o Primeiro-Ministro tem vindo a dar várias explicações à medida que vão inventando outros casos e ontem teve a oportunidade de fazer, relativamente ao Bloco de Esquerda e ao Chega, coisa que o Partido Socialista não colocou, podia ter colocado por escrito, não preferiu avançar para uma comissão de inquérito, substituindo-se à PGR, à Ordem dos Advogados, a tudo e a mais alguma coisa. Agora, eu não devo deixar de notar o seguinte: eu compreendo, e aqui tenho que estar de acordo, com alguma falta de noção do Francisco César relativamente quando ele diz que como é que é possível um Primeiro-Ministro tem experiência em reestruturação. E eu estou de acordo nesta frustração que o Francisco César tem, porque o líder do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, que nunca trabalhou na vida, a não ser Jotinha, e foi evoluindo dentro do partido, de facto não tem experiência profissional nenhuma anterior, o líder do Partido Socialista. E, portanto, eu percebo essa frustração do Partido Socialista de não perceber que quem não andava na política possa ter uma vida profissional, possa ser empreendedor, possa ter uma empresa. Mas deixe-me também referir algo sobre a gasolineira e agora o Francisco César. Pois, mas o Primeiro-Ministro, enquanto Primeiro-Ministro, não exerceu nenhuma função privada enquanto empresário. Não, isso é mentira. César. Não é verdade. O Carneiro, mas ontem o Primeiro-Ministro... Deixa-me só perguntar do Carneiro. Ontem o Primeiro-Ministro disse que vendeu... Tem que me permitir contradizer aqui uma coisa. Foi feita uma insinuação sobre a reestruturação da gasolineira. O Francisco César sabe quantos milhões é que essa gasolineira fatura por ano? Faça a mínima ideia. 13 mil euros de lucro. Não, mas sabe, pois, provavelmente por isso é que precisava de uma reestruturação. Mas o Francisco César devia ter informado antes de ir para esse debate, coisa que não fez manifestamente. Se me quiser colocar a pergunta... Francisco César, deixa-me só... Sim, deixa-me perguntar... Não insultar-me nem ao secretário-geral para conseguir ter razão. Há aqui factos que têm que ser esclarecidos. Sim, deixa-me perguntar-lhe, o Carneiro, ontem o Primeiro-Ministro reconheceu, deu essa informação na entrevista, que vendeu umas ações que tinha do BCP, até para não haver dúvidas. E bem, então não terá sido imprudente ao não encerrar a atividade desta empresa, sabendo que daí também poderiam advir questões e dúvidas acerca do seu comportamento? Para o Primeiro-Ministro passou da sua esfera pessoal, não é? Porque ele tinha ações que eram tidas por ele próprio relativamente a um banco. Imagine com os bancos, com os lucros que andam,
Agora, a aparecer alguém a dizer que o Primeiro-Ministro, com jeitinho, também não podia decidir matérias sobre a regulação bancária ou sobre... Mas teve essa prudência de vender as ações. Porquê é que não encerrou a atividade da empresa? Optou em consciência por afastar qualquer questão relativamente a isso e, portanto, não tem problema nenhum. Relativamente à empresa de Spinno Viva, como sabe, transferiu para a esposa e agora, recentemente, a esposa transferiu para os filhos através de uma doação e, portanto, o Primeiro-Ministro não é gerente dessa empresa. Já disse que, pelas relações até pessoais que tem com pessoas ligadas à Solverde, que não irá intervir em nenhum processo relativamente a essa matéria, que possa vir a ser decidido sobre construção de casinos no futuro, e até disse mais no Parlamento. É com um processo judicial, ainda no anterior governo, condenava o Estado a pagar 18 milhões à Solverde. O Primeiro-Ministro, neste governo já, portanto, o governo recorreu dessa decisão, o Primeiro-Ministro não interferiu nessa decisão e poupou ao Estado 18 milhões porque o Estado ganhou essa ação recorrida neste governo. Carneiro, permita-me só dizer o seguinte. Todos os dias nós vamos sabendo coisas novas sobre o Primeiro-Ministro. Eu só quero que os portugueses se lembrem do seguinte. Não foi o Partido Socialista que trouxe isso para a discussão. Foi a comunicação social. E a primeira reação do Primeiro-Ministro no Parlamento foi de que isso se tratava de uma empresa para gerir o património familiar. Que ninguém falou de avanças. O Primeiro-Ministro no Parlamento tem que dizer, sobretudo para o património familiar. E quando fomos perceber... Não, desculpa, eu estava lá. Foi também eu. Carneiro, desculpa lá, isto é assim. Isto não é para fazer barulho que nós conseguimos lá chegar. Isto é assim. Sim, também não é mentir. Não, mas eu não estou a mentir. Foi dito à minha frente. Eu estava no Parlamento. É uma empresa, sobretudo, para gerir o património familiar e depois retirou digamos, certificados ou declarações patrimoniais a dizer que, bom, tem esta propriedade que custa 1 euro, tem esta propriedade que custa X de 10 euros. E, inclusive, até disse ao Chega que, se por acaso eles tivessem razão, até lhes dava uma dessas propriedades. Isso foi dito assim. E eu até, na altura, fiquei pronto, é uma empresa para gerir o património familiar. Na prática, não era. A atividade desta empresa, segundo nós viemos a saber a seguir, era exatamente a de gerir avanças do tempo em que Luís Montenegro não era líder do PSD. Não era líder do PSD. Ainda bem que elogiou. Ainda bem que quer dizer o seguinte, é que esta empresa, na prática, só tinha clientes por causa de Luís Montenegro. E aquilo que referiu e bem das ações, isto não dá para cantar e assobiar ao mesmo tempo. Não se pode ser muito sério quando se chega a Primeiro-Ministro e se vende ações do BCP porque não se quer ter qualquer tipo de dúvidas. Eu lembro que ações são participações sociais. Uma insinuação que queres fazer. Foi o que disse. Não se pode. E agora está deixa-me terminar. Não se pode ser sério quando se vende ações do BCP para que não haja dúvidas. Ou seja, quando se é proprietário de uma pequena parte do BCP e se quer vender para se parecer sério. E, ao mesmo tempo, quando se tem participações de uma empresa cujos únicos negócios que tem são pelo facto de Luís Montenegro ser quem é, e dos quais Luís Montenegro se afastou. Não se afastou nada, era da mulher dele, com quem ele é casado, 5 milhões de adquiridos. Não vamos enganar as pessoas. Esta é uma situação grave e nós queremos perceber ao certo disto. O Carneiro, se me permitirem contraditar. Claro, mas deixe-me pegar nesse ponto. Hoje, em princípio, o país fica a saber que vai para eleições. O Carneiro, será que estas eleições vão ser transformadas numa espécie de referendo à idoneidade do Primeiro-Ministro? Isso, não tenho dúvidas que o Partido Socialista está alinhado nisso. Aliás, propôs uma comissão de inquérito violando a lei dos inquéritos parlamentares. Mas não é verdade. Não é verdade. É o Primeiro-Ministro, não é nenhuma empresa. Vamos já pôr isso para discutir. Sim, quer fazer uma comissão de inquérito a uma empresa privada e diz que não viola. Não é empresa, é o Primeiro-Ministro. Claramente já leu. Esta não vale a pena inventar. O mapa de horas, foi aquilo que disse há pouco. O trabalho que foi feito, as interações, os e-mails, os documentos, quer armar-se em polícia e ir atrás de suspeitas, insinuações e calúnias que têm vindo a lançar consecutivamente. Eu percebo
para Pedro Nuno Santos seja muito difícil de esquecer o seu passado recente enquanto governante, que andava a autorizar indemnizações pelo WhatsApp e depois esqueceu-se que o tinha feito e depois voltou a lembrar-se que o tinha feito. Eu percebo que seja difícil para Pedro Nuno Santos. Nunca teve nenhuma empresa enquanto era ministro. Chegou ao nível da garotice política da parte do Partido Socialista, muito próximo daquilo que André Ventura faz, portanto hoje já muito pouco distingue o Partido Socialista e o Chega nessa matéria. Ainda ontem, deixem-me dizer, eu vi André Ventura dizer que permanece em graves suspeitas de atos lesivos do erário público da parte do Primeiro-Ministro. Isto é calúnia e é bom que as pessoas saibam o que é que esta gente anda a fazer. Mas as eleições são a melhor forma de esclarecer essas questões? Repare, a partir do momento em que todos estes partidos querem enlamear o Primeiro-Ministro e, consecutivamente, o Governo, colocando em causa a governação, bloqueando a governação, é óbvio que tem que haver um momento de clarificação. Mas qual foi o momento de bloqueio da governação? Diga-me lá, o Carneiro, diz-me quais são os momentos de governação, de bloqueio da governação. Estes partidos têm lançado insinuações e calúnias com vista a queimar o Primeiro-Ministro e o Governo no pelourinho, para depois sim apresentar uma moção de censura. Quando muito bem entenderem, eu até chamava a atenção do seguinte: neste momento há uma quadratura perfeita no Parlamento de conjugação de interesses entre o Partido Socialista e o Chega, que numa qualquer comissão de inquérito, não tenho dúvidas nenhumas, aprovará um relatório à medida daquilo que o Partido Socialista precisa. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Mas também sobre essa matéria, o Primeiro-Ministro foi muito claro ontem. Disse que não fugirá a nenhum escrutínio. Francisco César? Bom, esta questão de bloqueio é que é extraordinário. Bom, o Partido Socialista está a tentar ajudar e garantir a estabilidade política e tentar corrigir a incompetência política deste governo desde o momento em que ele entrou em funções. Não conseguiam aprovar o programa do governo. Teve de ser o Partido Socialista a garantir que ele não era chumbado. Não conseguiam ter um Presidente da Assembleia da República. Não falaram com ninguém. Não sabe o que é democracia. Não, desculpe, eu estava nessa negociação. Teve que ser o Partido Socialista a conseguir garantir uma solução para o Presidente da Assembleia da República. Não conseguiam aprovar um orçamento. Teve que ser o Partido Socialista a garantir que o orçamento passava. Mesmo houve 2 moções de censura. Teve que ser o Partido Socialista a garantir que o governo sobrevivia. A única coisa que dissemos foi: não apresentem uma moção de confiança, porque sabem que nós não temos confiança neste governo e nós não validamos as suas políticas. Nós dissemos aprovar uma moção de confiança não é validar as opções políticas. Desde o dia, o Carneiro, eu ouvi. E, portanto, não venham com esta história de que o Parlamento está bloqueado. Ainda há poucos dias aprovamos leis, e algumas com acordo entre o PS e o PSD. A questão não está na governabilidade. A questão está neste Primeiro-Ministro não querer responder sobre as enormes dúvidas. Respondeu no Parlamento, respondeu por escrito aos dois partidos, eu disse há pouco. O que me parece é que o PS... Deu uma entrevista ontem com perguntas... Carneiro, eu peço desculpa, eu estou a falar agora... Francisco César, deixe-me pegar nesse ponto e perguntar-lhe se, sendo assim, vamos para eleições precisamente por causa deste caso que envolve o Primeiro-Ministro, isso significa que para o PS este vai ser o tema central da campanha eleitoral? O tema central da campanha eleitoral será o projeto do Partido Socialista. Isso será claro. Agora, o Primeiro-Ministro não pense, pode passar uma esponja por cima de tudo o que se passou, sobre tudo aquilo que se sabe, nem impedir que se investigue aquilo que não se sabe. O Carneiro, o Primeiro-Ministro disse ontem que será recandidato mesmo se for constituído arguido. O PSD deveria abrir um processo de disputa da liderança do partido? Repare, aquilo que nós estamos a assistir, como eu disse há pouco, é uma garotice política da parte do Partido Socialista. Depois os partidos não somos nós que apresentamos a moção de confiança. Portanto, não há dúvidas nenhuma sobre isso. O Primeiro-Ministro, repare, o Chega, o Partido Socialista são desejosos, estão ávidos que a Procuradoria-Geral da República, a Ordem dos Advogados e sei lá quantas mais instâncias abram processos contra o Primeiro-Ministro. Estão ávidos, todos os dias falam nisso, em estimular isso. É surreal. Não há crime nenhum, não há imputação de nenhum crime, de nenhuma suspeita de crime, zero. Portanto, Luís Montenegro, que fique bem claro com aquilo que eu estou a dizer agora aqui na rádio para toda a gente nos ouvir, será candidato do PSD, da AD, a Primeiro-Ministro, não haja dúvidas nenhumas sobre isso, com um grande apoio do Partido Social Democrata. E, portanto,
Quanto a isso, é isso que lhe posso dizer. O Carneiro, tendo em conta o ambiente crispado entre o PSD, ou AD se quisermos, e o PS, isso significa que há impossibilidade de qualquer entendimento futuro se não sair um quadro muito claro destas eleições, nomeadamente para aprovações do Orçamento de Estado? Olha, há uma coisa que eu sei. Nós hoje vamos ter a discussão da moção de confiança. O Partido Socialista tem dito que irá votar contra essa moção. Não sabemos se vai ser assim ou não. Já no passado, no orçamento e noutros momentos fizeram uma coisa e depois fizeram outra. Portanto, temos que esperar esse momento de clarificação que irá fazer. Aquilo que eu posso dizer é que nós não deixaremos de continuar a governar e a apresentar propostas de governação ao país para resolver os problemas que existem, como, por exemplo, os problemas que existiam com a recuperação do tempo de serviço dos professores, dos polícias, dos enfermeiros, dos médicos. E aprovaram à última da hora. Os professores foi à última da hora, Francisco César. Os polícias foi à última da hora. No Conselho de Ministros aprovaram um conjunto de coisas que estavam anunciadas já desde Natal. Não, sabe porquê? Porque o Governo não deixou de governar apesar das calúnias e da difamação dos partidos. Então até porque não havia condições para governar, agora já há condições para governar. Não. O problema que o Francisco César não quer entender é que todos os dias a colocarem em causa a ética... Mas nós não colocamos nada. O Primeiro-Ministro é que se colocou nessa posição, nós nem sabemos uma empresa privada que ser inédito e violador da lei. Francisco César, deixa-me ouvir, Francisco César, ainda mesmo para terminarmos, Francisco César, se das eleições que irão ocorrer previsivelmente, sair um quadro eleitoral semelhante ao atual, o PS admite viabilizar um governo liderado por Luís Montenegro? Peço desculpa, mas o Partido Socialista não coloca em cima da mesa um cenário de perder as eleições. O Partido Socialista vai a estas eleições, que não queria, mas indo a eleições, vai para ganhar essas eleições. E se ganhar as eleições, havendo uma maioria de direita, espera uma viabilização do governo por parte do PSD? Claro, foi sempre o compromisso do PSD, a não ser que Luís Montenegro mais uma vez tenha mudado de posição. Muito bem, o Carneiro, Francisco César, obrigado a ambos pela presença nesta segunda edição do Explicador desta manhã. Bom dia, obrigado. Obrigado. Bom dia.